quando eu percebo que alguém conquistou algo que eu desejaria conquistar. E quando eu fico triste com a conquista do outro. É imprescindível que a gente mobilize toda aquela energia no investimento do nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Eu posso também torcer pelo crescimento do outro e, se possível, ajudar que a outra pessoa cresça. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Dando sequência à série de vídeos sobre inteligência emocional, hoje eu vou falar sobre a inveja. Esse sentimento que pouquíssimas pessoas admitem que sentem. Para falar sobre a inveja, eu vou recorrer a um dos teóricos mais importantes da história da psicologia, o austríaco Alfred Adler. Esse pensador, que viveu entre 1870 e 1937, desenvolveu a teoria do princípio de poder. Segundo Adler, uma das principais motivações humanas, o que mais move o ser humano no tempo e no espaço, é o desejo de poder. É a vontade de desenvolver as suas potências, de crescer, de ser sempre mais. Esse desejo de poder se manifesta quando a criança percebe a sua fragilidade, a sua impotência em relação a um adulto. E para superar essa fragilidade, ela busca desenvolver as suas potências, os seus atributos, para alcançar o patamar do adulto ou até superá-lo no futuro. E aí, quando a gente atinge um patamar que a gente almejou, a gente se percebe inferior a uma outra pessoa em relação a algum atributo, a algum aspecto. E aí, novamente, a gente se move a alcançar esse outro patamar e a superá-lo. Partindo dessa premissa, a gente pode concluir que é natural que nos comparemos uns com os outros, que existe entre nós uma dose de competição que nos move à evolução. Mas para que essa competição não se torne patológica, como eu vou dizer mais adiante, é importante que a gente desenvolva o que eu chamo de competição saudável e que a gente busque cooperar uns com os outros. E aí vem a primeira pergunta. O que caracteriza a inveja? A inveja guarda correlação com o desejo de poder a qual me referi. É quando eu percebo que alguém conquistou algo que eu desejaria conquistar. E quando eu fico triste com a conquista do outro. A gente pode concluir então que a inveja é caracterizada por dois elementos fundamentais. O primeiro deles é o desejo de obter o que o outro obteve, de conquistar o que o outro conquistou. O segundo elemento é a tristeza. É quando eu fico triste com a conquista do outro, com o progresso do outro e com o fato de eu não ter alcançado o que ele alcançou. Existem diversos graus de inveja. Um nível não tão grave é quando eu fico triste com a conquista do outro e não chego a desejar mal ao outro. Mas aí eu fico buscando caçar defeitos na outra pessoa para mostrar para as outras pessoas e para mim mesmo que aquela pessoa não é tão merecedora da conquista que ela alcançou. Existe um outro nível mais grave de inveja, quando além de ficar triste com a conquista do outro, eu desejo mal a outra pessoa, mas eu não chego ao ponto de fazer algum mal em relação a ela. Mas existe um nível ainda mais grave de inveja, que é quando, além de ficar triste com a conquista do outro e de desejar mal ao outro, eu pratico atitudes que efetivamente podem causar mal ao outro, eu busco sabotar o outro na prática. A inveja pode ser diferenciada também em relação ao objeto que nos causa inveja.
é muito comum as pessoas terem inveja de um objeto específico. Se eu, por exemplo, sou professor e percebo um outro professor que trabalha comigo, alcançando mais sucesso, crescendo na carreira mais que eu, é natural, é comum, é compreensível que eu sinta inveja dele. Mas uma inveja mais grave quanto ao objeto é o que eu chamo de inveja generalizada, difusa. É quando a pessoa sente inveja a todo momento em que ela encontra algo que ela não tem em alguma pessoa. Quando isso acontece, a pessoa precisa refletir profundamente sobre as razões da sua constante insatisfação, da sua falta de realização. A inveja também varia conforme o grau de proximidade entre as pessoas. É muito comum as pessoas sentirem inveja de outras pessoas mais próximas, que com elas conviveram ou que convivem. É por isso que pessoas que alcançam sucesso costumam dizer que o reconhecimento do sucesso costuma vir em primeiro lugar de pessoas mais distantes, de pessoas estranhas, que não convivem com ela. E as pessoas mais próximas costumam reconhecer só mais adiante. E muitas vezes dizem que a pessoa teve sorte. E dito isso tudo, vem a pergunta principal do nosso vídeo. Daniel, como é que eu posso desenvolver a inteligência emocional em relação à inveja? Para responder essa pergunta, eu reputo útil nós dividirmos em dois quesitos. A inveja que nós podemos sentir, que nós sentimos, e a inveja que os outros podem sentir em relação a nós. Em relação à inveja que nós sentimos, eu aponto 4 dicas que eu considero úteis para que a gente supere esse sentimento tão ruim. A primeira delas é que a gente reconheça que a gente sente ou já sentiu inveja. Eu arrisco dizer que toda a humanidade sente ou já sentiu inveja, mas é muito raro as pessoas reconhecerem que têm ou que já tiveram esse sentimento. Eu mesmo já tive inveja de outras pessoas inúmeras vezes, e é provável que eu torne a sentir inveja em outros momentos da minha vida. Mas eu sempre tive dentro de mim a percepção de que aquele sentimento poderia me servir de combustível para que, ao invés de eu querer mal ao outro, eu investisse no meu desenvolvimento. E aí vem a segunda dica. Ao invés da gente buscar caçar defeitos no outro, se preocupar com o seu crescimento ou desejar mal a ele, é imprescindível que a gente mobilize toda aquela energia no investimento do nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Se nós fizermos isso, nós chegaremos ao lugar que desejamos, que muitas vezes será diferente do lugar que a outra pessoa ocupa. E aí, essa inveja se dissolverá. A terceira dica é buscar perceber o que o outro faz de bom e transformar aquilo em fonte de inspiração. Se ao invés de buscar defeitos no outro, eu buscar perceber o que ele faz de bom, contemplar, admirar e transformar isso em fonte de inspiração. O que o outro faz de bom pode me inspirar a me desenvolver, a crescer, a ser sempre mais. A quarta dica é a gente perceber que nós podemos cooperar com a outra pessoa. Se nós buscarmos investir no desenvolvimento das nossas potências, nós poderemos encontrar com essa outra pessoa que a gente admira e no encontro entre as nossas potências, nas trocas que nós podemos travar, nós poderemos criar outras coisas que serão muito mais incríveis e que poderão beneficiar ambas as partes. Quando eu percebo que cooperando com o outro, eu posso ajudar o crescimento do outro e beneficiar o meu crescimento também, eu chego à conclusão de que desejar o mal do outro é uma perda de tempo, é uma perda de oportunidade. Em relação à inveja que as outras pessoas podem sentir de mim, eu aponto 3 dicas que
que eu considero úteis. A primeira delas é não dar poder ao olhar do outro, é não dar poder à inveja do outro. Se outro resolve falar alguma coisa em relação a mim, para me colocar para baixo, para atrapalhar o meu crescimento, é importante que eu não dê poder às palavras dele. É como o bullying. Se a pessoa fica investindo contra você, você não dá importância ao que ela diz, você tem muito mais chance dela parar de investir contra você. Agora, se você der importância ao que ela está fazendo, ela vai conseguir o objetivo dela, que é te diminuir, que é te colocar para baixo, que é atrapalhar o seu crescimento. E aí ela tem muito mais chance dela continuar investindo contra você, porque você está dando poder a ela. A segunda dica é, além de não dar importância à inveja do outro, eu posso aproveitá-la como combustível para alimentar ainda mais o meu crescimento. É como aquele jogador de futebol que diante das vaias da torcida adversária joga ainda melhor. E se a pessoa percebe que a inveja dela está alimentando ainda mais o meu crescimento, aí mesmo que ela deixará de investir contra mim, que ela procurará fazer outra coisa. E a terceira dica é, além de não dar poder à inveja do outro, além de aproveitar essa inveja como combustível para o meu crescimento, eu posso também torcer pelo crescimento do outro e, se possível, ajudar que a outra pessoa cresça. Se eu busco cooperar com o outro, eu tenho muito mais chance que essa pessoa desenvolva um sentimento de afetividade, de gratidão em relação a mim. Eu tenho muito mais chance que ela venha a cooperar comigo. É o que eu sempre digo, o amor é o sentimento, é a força mais poderosa do universo. E se nós buscarmos reagir ao mal que as pessoas fazem conosco, com amor, nós teremos muito mais chance não só de reverter a situação, como de alcançar resultados positivos que vão beneficiar todas as pessoas envolvidas. E dito isso, vem a pergunta final. Como é que a inteligência espiritual pode favorecer o desenvolvimento da inteligência emocional quanto à inveja? Como eu já falei em vários outros vídeos do canal, a inteligência espiritual importa em uma ampliação da nossa visão quanto à vida, quanto à existência. E na medida em que nós ampliarmos a nossa consciência, nós questionamos as metas que nós almejamos. Muitas vezes sentimos inveja em relação a metas relacionadas a dinheiro, a bens materiais, a status social, a elementos que ficarão na terra após a nossa morte, que nós não levaremos conosco na outra dimensão da existência. Portanto, é importante que a gente reflita. Quais elementos da vida têm real valor? Quais eu guardarei dentro de mim por toda a minha existência? E quais deixarão um legado positivo para as próximas gerações, ainda que sejam as gerações mais próximas da minha família e dos meus amigos. Além disso, é importante que a gente perceba que na natureza, no universo, existe lugar para todas as criaturas, que todos nós temos potências, temos riquezas dentro de nós, que se todos nós buscarmos desenvolver essas potências e buscarmos cooperar entre si, o mundo se transformará em um lugar mais rico, mais interessante, muito melhor de se viver. Todos nós sairemos ao final ganhando se buscarmos nos desenvolver, cooperar com o desenvolvimento dos outros e buscar construir outros elementos a partir da nossa cooperação. Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele. Assim você auxilia que ele chegue a outras pessoas. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.